Fala aí, pessoal. Meio sumido aí do YouTube, porque eu andei meio dodói aí, porque bateu uma frente fria aqui no Rio de Janeiro, que me ferrou legal a voz. E vocês iam escutar eu o tempo todo fazendo assim, ó. E não fica legal fazer isso no vídeo aí. Então já está tudo mais ou menos encaminhado aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre overclock, só que de um modo mais saudosista do que funcional. Funcional porque hoje em dia o overclock de um modo geral, ele passou a ser feito pelo próprio sistema, né? O próprio processador, placa-mãe e tal, que gerencia, vê como é que estão as coisas no sistema e eles se auto-configuram para funcionar sempre no talo, né? No talo ou próximo disso. É o tal do, digamos assim, na falta de uma palavra melhor, autoboost ou turbo boost, né? E isso tem tanto no Intel quanto no AMD. Mas antigamente não, lá para 90, 95, até meados de 2010, 2015, o overclock ele tinha basicamente que ser feito no hardware mesmo, não tinha nada basicamente controlado pelos sistemas internos da placa-mãe. E isso aí era uma espécie de arte. Overclock é aquele lance de você fazer que um componente ou o seu computador funcione numa velocidade maior do que ele foi projetado para funcionar de modo seguro. E isso naquela época era um must legal, mas tinha que ter um certo cuidado, porque uma coisa é você fazer o overclock para seu uso diário, outra é aquele overclock para provar que você consegue chegar a determinado patamar, mas você não consegue manter aquele nível de funcionamento durante o tempo todo. É só mesmo para bater recorde, tanto que tem muitos vídeos no YouTube aí, vocês podem procurar, sobre overclock usando nitrogênio líquido. É um troço doido mesmo. Enfim, então vamos começar aqui. Então o lance do overclock, né, para aquele lance de saudosismo, por que era possível fazer overclock naquela época? E até hoje mesmo, hoje em dia a gente consegue fazer isso, só que não é do modo como a gente conseguia fazer naquele tempo de lá. O overclock você conseguia fazer porque tinha processadores que você tinha essa liberdade e a placa-mãe também. Então você, para fazer um overclock, você precisa ter as diretivas da placa-mãe na BIOS, né, de poder fazer overclock do processador, do FSB de memória e também o próprio processador ele ser desbloqueado para esse tipo de situação. Os processadores da AMD eles são mais liberados para fazer overclock. Tanto que o pessoal, quando monta a máquina, prefere montar a máquina AMD para jogo e o resto para o resto, né, multivídeo, escambau, eles costumam gostar mais do Intel. E como é que funciona esse lance de processador do overclock? Então esse aqui é um exemplo de um Athlon muito usado na época e eles tiveram essa grande ideia de deixar esse dial do processador assim sem nenhum tipo de proteção. Então, quando o processador saía de fábrica, às vezes ele podia vir bloqueado alguns núcleos dentro dele e você conseguia desbloquear certas situações fazendo isso daqui. Ó. Então, por exemplo, isso aqui tinha que ser processador como é que eu vou dizer? Com pinos no processador, não na placa-mãe. Tá aqui, ó. Isso aqui é um processador 775 e tinha algumas coisas que vendiam na internet para você fazer com que determinados núcleos do processador ou aumentar o FSB do processador para você poder colocar esse processador em overclock. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de fita em que você bloqueia certos pinos e habilita outros. Isso aqui é para fazer um processador 771 como um Z funcionar numa placa-mãe 775. Então se vendia isso daqui para colocar, ou então fazia-se isso aqui. Curto-circuitava certos pinos, esse aqui é no meu caso, né? Não que eu tenha feito isso, alguns pinos para liberar o FSB do processador em relação à placa-mãe. Então você tinha um processador de 1066, você conseguia colocar ele em 333, você tinha um 333, botava ele para um 666, e quando você não conseguia fazer esse tipo de coisa aqui, você também tem ou tinha esse tipo de recurso aqui. Isso aqui é uma placa de circuito impresso, na verdade é um layout de circuito impresso, só que se vendia, na época, seria uma película plástica daquele mesmo material que se usa para fazer, por exemplo,
a ligação entre um teclado de notebook e a placa-mãe do notebook, né? É aquela fita flexível com linhas de cobre desenhadas. E isso aqui era vendido, né, para fazer o seguinte, para curto-circuito, para ligar. Né, ele é encaixado entre o processador. Isso aqui é tudo pinozinho, é pino, né, é pino aqui, não é só encaixe não. Aquela placa, essa placa aqui, não é essa aqui, isso aqui é um exemplo que eu peguei aí aleatório. A placa não, né, a película ela é vendida para determinados processadores em que ele encaixa certinho aqui na parte dos pinos do processador, e isso tudo aqui ia lá no soquete da placa-mãe. E o que ele fazia era o seguinte, era fazer o contato entre diversos pinos que internamente eles seriam desligados para desligar algum núcleo, ou para habilitar um FSB maior, ou permitir que se use um tipo de voltagem maior em determinados processadores, justamente para poder fazer com que aquele processador pudesse funcionar acima da capacidade nominal dele, né? E para fazer esse tipo de coisa aqui, o pessoal tinha que ter um certo preparo técnico, e era muito comum você ver vídeo na internet mostrando, olha, eu consegui botar um Pentium 4 em 6 GHz e não sei o que. Quando tu vai ver, o cara botou fogo em 50 processadores, usando nitrogênio líquido ou algum outro tipo de dissipação pesada para dissipar o calor gigantesco que seria gerado nessa situação, e não é para uso contínuo. Porque se o cara fosse botar um processador desse para funcionar a 8 GHz, digamos a 5, né, naqueles tempos, né, 5 GHz, o tempo todo, o estresse térmico e elétrico é brutal para aquela tecnologia que tinha lá, e para hoje mesmo, só que hoje o negócio ficou mais inteligente, e a gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente. Então era comum você ver vídeos em que o cara queimava, só que ele não dizia nos vídeos quantos processadores queimou para chegar aquele valor, né? Aí o cara botava o vídeo lá e dizia que estava certo, dava a impressão, ele não dizia, ele dava a impressão que na primeira tentativa funcionou, e os otários, né, falaram, porra, se o cara conseguir, eu vou fazer também. Eu tenho um Pentium, eu tenho um eu tenho um E7400 aqui, pô, vou botar esse puto para funcionar 3.6. Que eu, inclusive, consegui colocar o meu em 3.2, funcionou bem durante um certo tempo aí, depois peidou. Aí tive que voltar para o clock base dele. O clock base é aquele clock fixo que o processador trabalha. Por exemplo, o meu é 2.8. E nos processadores de hoje, o conceito mudou. O clock base é aquele clock em que o processador trabalha folgadão, né, em tarefas básicas, sem esquentar, sem gritar, sem fazer porra nenhuma, funcionando tranquilão lá. E a gente vai chegar nesse ponto aí. E por que tinha vezes que o overclock funcionava e às vezes não? Isso aí tem a ver com o modo em que o processador ele é fabricado. Esse esquema aqui está meio errado. Eu pedi para a IA fazer aqui, mas ela fez merda. Então, por exemplo, você tem aqui o chip, né? Você tem um wafer cheio de dial de processadores que vão ser montados no invólucro final deles, e antes deles receberem lá todo o conjunto de acabamento e serem brandeados, né, para o tipo de processador que eles vão funcionar, i7, 5 e 3, coisas assim, eles sempre têm, então, a partir de um clock base, o processador ele vai sendo testado automaticamente em clocks mais altos, até chegar numa determinada frequência em que o clock ele começa a ficar instável. Então, isso aqui está errado. Então, por exemplo, ele começa com um clock base de 4. Está funcionando? Passa por de 4.2. Funcionou? 4.4. Funcionou? Não estou dizendo que esses são os passos, não. Estou dizendo que é como é feito o teste principal. Os testes, né? Chegou, 4.6. Chegou, morreu no 4.8. Então, esses processadores que só chegaram até determinado valor de gigahertz, ele passa para o segundo teste, que é o de núcleo. Se você tiver uma linha de processadores, porque o wafer, os processadores, o wafer, ele não é uniforme por ele todo. Então, cada quadradinho desse dourado que você está vendo aqui é um dial igual aquele lá, igual a esse aqui do nosso Atron, cadê ele? É um dial como esse aqui, em que ele não é perfeito. Então, alguns vão conseguir chegar no gigahertz mais alto e outros não vão conseguir. Então, esses que passam no gigahertz mais altão, falei, pô, chegou a 5.0, beleza. Então, esse aqui ele vai ser considerado um top de linha,
Mas antes de chegar lá, se ele passou por todos esses processos aqui, ou chegou até um ponto que ele não passa, tem o teste de núcleo. Então, se o wafer ele foi feito com 8 núcleos e todos os 8 núcleos estão ok, e ele chegou a 5 Hz, então isso aqui é um processador brandeado, quer dizer, ele é rotulado, né? Brandeado, como um top de linha. Ele não tem defeito, então ele é usado como modelo top, como um Ryzen, né? um Intel Core i7, um Core Ultra, e assim vai. Então, não chegou no clock tão alto, mas todos os núcleos tão funcionais, a mesma coisa, ele também pode ser rebrandado para um top de linha, só que numa velocidade menor, porque todos os núcleos estão ativos, ele só não passou de determinada frequência. E tem a raspa do tacho que quando começa a ter, por exemplo, erros de núcleo. Então, por exemplo, esse nosso exemplo aqui, esse aqui, digamos que ele não passou. Não, esse aqui. Ele começou 3.2, 3.4, chegou no 4 e morreu. Então, se ele vai estável até 3.8, então ele também vai fazer o teste de núcleos. Se passar todos os núcleos, então ele vai ser brandeado como se fosse um i3 ou i5, com todos os núcleos. Se tiver núcleos com defeito, então os núcleos vão sendo desativados, de acordo com a necessidade. E se não tiver nenhum núcleo ativo, aí já era, né? Sem núcleo, não tem processador. Então, o núcleo é justamente desativado e o processador ele é descartado. Mas aí o que acontecia nessas centenas e milhares de processadores que são testados assim? Chega num ponto em que o processador, digamos, o nosso que falhou em 4 Hz, se ele baixar para 3.8 e tiver algum núcleo desligado, isso não descarta a possibilidade de, com os núcleos com defeitos desligados, ele não possa chegar, por exemplo, a 4.2, 4.44 ou 4.6. E é nessa faixa aqui que o clock dá certo, que o overclock está certo. Em fábrica, na velocidade maior, com todos os núcleos, entre aspas, ativos, ele não chegou no desempenho esperado. Aí, desligando os núcleos eventualmente com defeito, ele continua brandeado como se fosse um de 3.8. Aí, quando chega no mercado, o cara chega, faz o overclock dele por hardware, ou fazendo alterações na BIOS da placa-mãe ou do próprio microcódigo do computador, mas aí tinha que ser muito fodão para fazer isso, e o cara conseguiu um clock legal, e até que valia a pena você fazer esse estresse térmico e elétrico no processador para você ter um uso contínuo com uma performance normalmente de 20% a 30% melhor do que o próprio processador oferece. Só que a turma tem que lembrar que quando você faz um overclock, a dissipação de calor aumenta, o consumo geral também aumenta, e para isso você precisa de soluções térmicas melhores para fazer com que o processador possa aguentar a carga sem peidar durante o uso, porque, bem ou mal, é um estresse elétrico e térmico do cacete deixar uma máquina funcionando, digamos, 12 horas por dia a 20% da capacidade máxima dela. E com isso você tinha esses cooler bunda aqui. Ó. Você tem o cooler box, que é o que vem normalmente junto nos processadores. E esse aqui é um exemplo de cooler carequinha, todo em alumínio. E depois começou a aparecer esses coolers aqui, que são os mais adequados. São os coolers que têm a base de cobre com uma envoltura de alumínio, porque o cobre ele absorve melhor o calor, mas não dispersa. E o alumínio ele não absorve direito o calor, mas ele irradia melhor. Então, se você colocar um núcleo de cobre cercado por aletas de alumínio, vai funcionar muito melhor para fazer a dissipação do calor. Mesmo porque o alumínio ele é bem maleável para você fazer esse tipo de aleta aqui, e com o ventilador jogando o ar, ou tirando o ar, né, para fazer o resfriamento do sistema. E tinha vezes que você precisava também de uma coisa mais cabeluda, que é esse tipo aqui, em que você tem aqui uma base de alumínio, né, com cobre aqui por baixo, e usando esses pipes aqui. Esses pipes eles têm um líquido aqui, no vácuo, que tem o ponto de ebulição muito, muito baixo. Aí como é que é o processo? Aqui embaixo ele está líquido, aí ele esquenta, né, ele vira gás, aí ele sobe, quando chega aqui em cima, pelas aletas de alumínio, né, que esses pipes de cobre ele vem até aqui assim, tem o cooler, o ventilador, esfria, esse bagulho vai e desce de novo.
E uma coisa curiosa é que, como a maioria dos desktops eles são montados com gabinete em pé, esse cooler ele funciona deitado, né? Ele fica com essa parte do cooler virado para baixo. Mas devido a uma capacidade desses pipes chamado capilaridade, é como se basicamente ele não precisasse da gravidade para fazer com que o líquido que evapora ele subisse, ficasse líquido de novo, descesse e repetisse esse processo. Inclusive, isso aqui é o tipo de dissipador de calor que é usado em notebook. Como o notebook não precisa ter, não pode ter, por causa da altura também, né? Hoje os notebooks estão cada vez mais fininhos, não pode ter esse conjunto de cooler que tem um desktop, por exemplo, que tem espaço. Então você tem uma base dessas aqui em cima do processador, que tem um pipe ou vários pipes indo mais para as laterais do corpo do notebook. Na ponta dessa lateral tem um ventilador que puxa então esse calor para fora e deixa lá o processador geladinho dentro do possível. E tem outras mais cabeludas que é essa solução aqui, ó. É o water cooler. Esse aqui é foda. Então o water cooler, aqui é uma bomba d'água que é colocada em cima do processador. Isso aqui tem uma base de cobre e aqui realmente ele gira um líquido refrigerante, pode ser água misturada com alguma coisa assim, ou um radiador de carro. Aqui tem o radiador de calor que fica normalmente presa dentro do gabinete, né? Com esse coolerzinho jogando água para fora. E aqui você tem uma dissipação melhor. Então esse aqui é um cooler de 240, você tem de 120, que é um cooler, um ventilador só, 240 com 2, 360 com 3 e assim por diante. E tinha situações em que você precisava de um cooler super cabeludo, em que você tinha que colocar esse setup todo, a parte de reservatório de água, do lado de fora do gabinete. Fica feio para burro e pouco funcional, já que o cara não pode levar o gabinete dele nessa situação para outros locais, né, com a garrafa do lado de fora e o reservatório também. Mas se o cara tivesse um gabinete fixo, funcionava bonitinho, sem problema nenhum. E isso aqui é uma solução bem elegante, né? Essa aqui não é aquele que você precisa colocar para fora, não. Você quer colocar na parte de trás do gabinete ou na parte de cima, qualquer coisa assim, porque não tem problema da água condensar por aqui e cair na placa-mãe. Já aquele com reservatório externo, aí sim poderia ter esse tipo de problema. Por isso que ele fica fora da placa-mãe. E isso tudo precisou ser necessário por causa justamente da capacidade que os processadores começaram a ter em relação ao processamento. Você vê um processador desse daqui, em que o pessoal tinha acesso a desbloquear núcleos através desses jumpers aqui, ou separando ou juntando determinados jumpers aqui assim. Então ficava fácil para o usuário fazer as macumbas dele lá no processador. E isso daqui é mais ou menos do tamanho da unha do dedo mindinho da mão. Então, imagina você, a AMD, fazer um processador desse, que na época esquenta pra cacete, ter que usar um cooler desse ou desse daqui. Eles sofriam muito com esse processador, porque aí depois começaram a colocar isso aqui. Esse aqui sim é o mais adequado, porque nesse dial aqui, o cara poderia colocar um enchimento qualquer aqui de alumínio ou de silício para aumentar a área de contato do processador e deixar tudo no mesmo nível, e aí sim botar esse ILS, aí o IHS, eu não estou lembrado o nome disso daí, em que isso daqui servia de base para o processador, para o dial do processador, porque o dial do processador é isso daqui, ó. Se você desmontar ele é isso daqui. Então tá aqui, ó. Isso aqui fica em cima do processador, e esse conjunto aqui é o que está aquela coisa toda lá dentro, que é esse lance aqui, ó. Que é como o processador, como o processador ele como é que eu vou dizer, montado. A grosso modo falando, né? Então aquele dial é tudo isso daqui, os componentes do computador e tal. Então ele tinha isso daqui, ele era finalizado nessa pastilhona aqui, e isso aqui vinha e tapava. Aí o que o pessoal fazia na época? Para melhorar a dissipação de calor, né, o pessoal tirava esse dial aqui do processador, acho que é Delídio o nome, se eu não me engano. E o que eles faziam? Eles pegavam pasta terma metálica, jogava
aplicava uma camada fininha aqui no processador, depois, antes de limpar, tinha que deixar isso aqui tudo, é tudo espelhado, parece um espelho. Se você for tirar o cooler de um processador de notebook, ele é exatamente desse jeito aqui, assim. Ele não tem, pelo menos os mais antigos, né? Ele não tem esse IHL ou IHS, não sei. Eu vou dizer cobertura. Ele não tinha essa cobertura aqui. Aí os caras tiravam essa cobertura, passavam uma pasta metálica, só que tinha que ter cuidado dessa pasta. A quantidade não podia ser suficiente para vazar, porque se isso aqui caísse em uma dessas trilhas aqui, ia ferrar a porra toda, porque é condutivo. O cara passava lá e vinha aqui, colava de novo, porque isso aqui é uma cola epóxi, né? Você pode ver aqui, ó. É uma cola epóxi que a pessoa raspa. Não vai fazer isso aí, pelo amor de Deus, senão vai dar merda. E depois que ele fizesse isso, o cara podia fazer um overclock no processador e ia conseguir aí chegar aí no uso normal, digamos assim, uns 10 graus a menos do processador e esquentar, em uso normal, né? Então, como eu falei, né, a AMD já veio com isso daí a partir lá do Pentium, o Pentium 4, depois veio o Celeron já com essa cobertura aí, e o AMD só depois de onde vê muita merda acontecer com os processadores dele, começaram a colocar esse tipo de coisa aqui para melhorar a solução de dissipação de calor nos seus processadores, né? E ainda assim, você não tem só o processador que era submetido a essas exceções de tortura, digamos assim. Para você poder fazer o overclock, tanto a placa-mãe quanto o processador, eles tinham que ser, então, habilitados para esse tipo de recurso. Então, a Intel era mais sacana, né, bloqueava mais do que a AMD. A AMD libera geral aí, e se o cara botar fogo nas máquinas dele, que se foda. Pelo menos é mais um componente que a fabricante pode vender. E você tinha, então, o overclock de memória, né, que até hoje em dia mesmo você pode fazer isso daqui, ó. Você compra esses módulos de alumínio para colocar nas suas memórias aí. Algumas já vêm até da HyperX, já vem com esse tipo de coisa aí, e algumas já vêm até com um coolerzinho bonitinho, sacana, aqui para fazer a refrigeração do alumínio. E isso aqui ele não é colocado direto na memória. Tem uma fita térmica, no caso, para melhorar o contato, que é colocado nos dois lados do pente de memória, se tiver chip dos dois lados. E você tem também uma melhora térmica. E, inclusive, isso aqui é vendido também com componentes de LED, RGB, né, para você dar aquela turminada aí na aparência da sua máquina. Isso só vale a pena quando você tem o gabinete todo transparente ou com a tampa de abertura do gabinete principal sendo transparente. E esse negócio de LEDzinho também vinha nesses cooler grandão de pipe, igual aquele que eu mostrei lá no início, que é isso daqui. Cadê? Que é isso daqui. Esse aqui é o cooler da minha máquina. Quer ver? Você pensa que eu tenho dinheiro, né? Esse cooler aqui custou 80 prata. Esse aqui, eu não precisava desse. Né? Um cooler box do meu processador já serviria. Isso aqui, ó, a minha ASRock G41 MVS3. E está aqui o processador. Aí, 38 graus. Eu não sei se isso aqui... Não, isso aqui é de uso da memória. Vamos ver aqui no Conk. Ó, processador 25%, eu gravando a tela, temperatura 43 graus. A frequência ela fica variando, porque também foi implementada a partir de determinado ponto a temperatura não, o conceito de auto-incrementação do clock do processador, não sei, até o clock step ou boost step, alguma coisa assim, em que, de acordo com a carga de uso do processador, em vez do processador ficar o tempo todo na velocidade base, no clock base dele, ele fica variando entre o mínimo e o máximo de modo total, como a gente está vendo aqui, ó, 1.65, 2.18, 2.39 e tal, para ele não ficar no talo o tempo todo. E isso para você economizar energia. E isso aqui, a gente está no inverno, não tem tanto problema. Mas no verão, a máquina ligada, tudo fechado, um calor da porra, isso aí faz uma diferença danada no desempenho da máquina. E você tem também outras formas de você melhorar também a parte de circulação de ar do seu gabinete. Você coloca coolers que puxa o ar de dentro para fora, aqui na parte de trás, e ventiladores aqui na frente que puxa de fora para dentro para fazer o ar circular aqui dentro. Não adianta botar o ventilador jogando ar aqui para dentro e o da traseira jogando aqui para dentro, se o ar vai ficar embolado aqui por dentro. E aqui você tem também um cooler adicional. Isso aqui é cooler de memória, que você encaixa justamente aqui
na parte de pente de memória, né? E tanto que a memória ela não pode ser, tem que ser daquele tipo reta. Se você pegar umas revenge da vida aí, em que em vez delas serem retinhas aqui na parte de encaixe do slot, do soquete, sei lá, elas são meio pontudas para fora. Então esse tipo de coisa aqui ele não vai encaixar com essa bordinha aqui na memória. E isso aqui serve tanto para fazer o resfriamento da parte de memória, quanto também do VRM. Algumas boas placas-mães aí, elas vêm com dissipadores no VRM, algumas também com cooler no próprio VRM, e isso aqui também ajuda eventualmente a ter esse tipo de situação aí. E por que agora, hoje em dia, não vale muito a pena fazer o overclock? Porque basicamente o que você tem para fazer overclock em placa-mãe hoje em dia é só de memória. Você pode pegar um DDR4 que é 2.800 e botar ele 2.400, 3.000, 3.200, 3.400. Então, isso aí, para você ter um desempenho assim 5% maior do que no modo normal, porque hoje, entre aspas, o overclock, ele é gerenciado pelo próprio processador, numa tecnologia equivalente a tanto a AMD como a Intel, chamado Turbo Boost, em que o processador ele trabalha fresquinho, sem peidar, sem porra nenhuma, digamos no clock base, digamos 4.0. E o próprio processador, ele tem circuitos e gerenciamento lá de recursos que ele vê que ele pode entregar mais de acordo com o número, com a quantidade de energia que ele tem disponível para usar e para dissipar em termos de calor. Então você tem um processador de clock base 4 que pode chegar a 5 GHz. E isso em modo contínuo. Então, não faz sentido hoje em dia você ter esse tipo de overclock na sua máquina. Tudo é feito para a saúde do próprio processador, e as empresas aprenderam a duras penas aí, graças aos usuários que, com os seus exageros de querer tirar a água de pedra, fazendo overclock nas máquinas, sabendo que não vai aguentar, mas só para tirar onda, né? Eu consegui aqui, eu sou foda, aqui não sei o quê. E nessa época aí, o que era vendido, aliás, inclusive hoje, se você for no Mercado Livre da vida, do LX, você vê lá, os gabinetes bonitão, 50 colheres RB lá dentro, game da cara do caralho, e 5, mas não diz qual é a geração, né? 16 GB de memória, mas não diz se é DDR3 ou 4. Placa de vídeo, não sei o que, mas não diz qual é a placa de vídeo. E o cara chega assim, PC Game, vai rodar tudo. Quando tu vai ver, é um i5 de terceira geração, com memória DDR3 e uma placa de vídeo, uma RX 580, o RTX 580 lá, que ainda funciona nos dias de hoje, né? Eu sempre confundo essas duas nomenclaturas, mas comparando assim, é mais ou menos. E o cara vai ver, o ponto já está em overclock lá de memória, de processador e tal, e de vez em quando pode experimentar algum tipo de instabilidade por causa daquilo que eu expliquei lá no início, que tem processadores que, quando passam pelos testes, se ele não passar pelo teste de frequência, ele pode também não passar no teste de processador de núcleos. Os núcleos são desligados, mas isso não impede do processador, tendo esses núcleos desligados, ele possa passar daquele clock base que ele antes tinha dado como não funcional, estando com todos os clocks funcionais. E hoje, os processadores, eles são montados desse jeito, cada vez mais sofisticados, né? E com a tendência de, em vez de você ter esse core aqui abrindo para os lados, por exemplo, você tem um espação aqui para colocar de processador. Isso aqui não vai funcionar por causa de um limite físico. O limite físico, no sentido, é o limite físico mesmo, não é limite de espaço e nada, não. É a relação entre a condutividade de calor e elétrico, a espessura de como isso aqui é feito, né? Que isso aqui é feito por processo químico, fotográfico, um monte de sacanagem aí. É limite físico mesmo. Por exemplo, como eu disse, não é de espaço, é limite físico da ciência física. Quanto mais você vai aumentando a frequência de um processador, mais energia ele gasta e mais calor ele gera. Então, chega uma determinada hora que os componentes do processador eles passam a não conseguir dissipar o calor ou fazer a condutividade necessária elétrica para poder ter um desempenho estável. Então, esse é o limite físico. Então, o que os engenheiros fazem? Eles começam a fazer
empilhamento. Né? Hoje, a gente quem já deve ser mais do esquema aí já deve ter ouvido falar dos Ryzen X3D, que tem cache empilhado, que é mais ou menos o que a Intel faz também, que é colocar cache em cima da parte dos núcleos, né? Porque colocar para os lados não adianta, porque você vai aumentar o tamanho em que a comunicação de dados precisa percorrer para o dado ser pego e enviado dos pontos de um para o outro. Então, fazendo isso aqui em modo vertical, você diminui esse tamanho. Por exemplo, é só ver isso daqui, ó. Esse aqui está aqui em cima. Se isso daqui fosse colocado aqui mais para o lado, né, essa trilha aqui, ela teria que vir até aqui mais ou menos para pegar o dado. Então, colocando em cima, ele já está basicamente em cima de onde esses dados vão entrar e sair sem problema nenhum. E hoje o pessoal dá mais valor ao cache L3, colocando 64 mega, coisa pra caramba. Quando você vê que um cache L3 tem mais ou menos 2, 4 megas, em processadores mais antigos, hoje 64 muita coisa, porque o cache L3 ele trabalha na mesma velocidade do processador. Então, o modo que tem um vídeo aí no canal, procura sobre, deixa eu ver se eu me lembro o nome do vídeo, procura sobre THP. Aí isso lá eu explico mais ou menos como é que funciona esse lance da memória do cache L3 para o funcionamento geral da máquina. Faz uma diferenciação danada. Tanto que quando você desligava o cache L3 ou L2 nesses processadores mais antigos, a máquina ficava uma lentidão podre que dava raiva. E essa tecnologia, então, conforme você vai subindo os componentes do processador, você tem lá também o limite de dissipação e os caras vão fazendo o que podem, né? Como isso aqui vai ficar mais alto e pode ter uma espécie de defasagem de altura, aqui é que está grandão, porque isso aqui é tudo microscópico, tá? Então os engenheiros eles fazem um enxerto de silício ou de prata ou alguma coisa assim para deixar tudo no mesmo tamanho do dial para você conseguir chegar nessa situação aqui para poder colocar o IHS ou a cobertura térmica para o processador poder funcionar bonitinho. E hoje em dia, por incrível que pareça, em vez de você fazer overclock, você faz o undervolt, né, que faz com que permite que você diminua a voltagem de operação do processador, do sistema de memória e tal, para fazer com que o turbo boost possa ser utilizado por mais tempo pelo processador. É curioso isso, né? Em vez de você ter, digamos 1.8 volts durante 2 horas, se você botar 1.6, você pode ficar com 8 horas com o processador usando o Turbo Boost direto. O Turbo Boost é para os dois processadores, Intel e AMD, tá? Cada um tem o seu nome de tecnologia, mas basicamente o funcionamento é o mesmo. É quando o processador ele fica, então, monitorando como é que está o uso dele próprio, em termos de elétrica e dissipação de calor, e ele sabe o que ele pode entregar de desempenho em relação ao uso de recursos que a máquina esteja passando naquele determinado momento. Então, por exemplo, quando você está navegando na internet, você tem esse tipo de tecnologia aqui, equivalente lá de P-Core e E-Core, no AMD, se eu não me engano, são cores Zen, Zen C e Zen S, um negócio assim. Os E-Cores são os núcleos de eficiência, eles não têm hiperthreading, eles não simulam, né? Se você tem 6 E-Cores, eles são 6 E-Cores, são cores mesmo, não é, por exemplo, 6 E-Cores e 12 threads. Funciona como se fosse um núcleo só. E você tem os P-Cores que são mais cabeludos, esses sim, eles têm o tal de hiperthread que funciona como se fossem 2 processadores normais. Então, para funções normais, E-Core e os P-Cores ficam desligados. Quando o bagulho começa a pegar, aí sim, os P-Cores entram e o processador começa a ser todo funcional. Essa tecnologia aqui fica legal em processadores para notebook, né, que precisa, infelizmente, né, há uma limitação da arquitetura, precisa ter eficiência energética e térmica, porque o notebook não tem espaço para nada. E você vê hoje, tem notebook aí que consegue ser mais fino do que um disco SSD comum, né, aqueles que tem aqueles discos de 2,5. Imagina o sistema de dissipação de calor que precisa, ou a otimização de uso de energia e tal, que o processador de notebook precisa ter para poder funcionar direitinho, aí sem cagar o sistema todo. Aí vamos ver se
Eu falei de tudo. E você tem outras formas de overclock também. Você também tem overclock na placa de vídeo, mas isso daí é besteira. Então, basicamente, o que interessa aqui no nosso vídeo é o overclock de processador e de placa-mãe. Você tem placa-mães que podem ou não podem. Aqui eu não vou dar uma geral sobre os chipsets e placa-mães e processadores que precisam disso, que podem ser feito isso, porque depois eu não quero receber mensagem de nego dizendo para mim, tem uma placa-mãe dessa aqui, fui fazer o que tu disse aí, não sei o que, queimou tudo, fiquei sem memória, o computador tá ali, com tela azul, preta, cor de abóbora, tu é viado, não sei o que. Então, overclock é sempre perigoso, né? Só quem fazia isso, ou era quem estava precisando mesmo, ou queria provar alguma coisa, ou o pai paga tudo, né? Porque já vi muito nego botar fogo em processador caro para chegar num determinado resultado que não valeu a pena. Era mais fácil ter juntado a grana, tudo que ele usou comprando processador novo, do que tentar tirar mais de um determinado processador que ele queimou pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. Hoje isso aí já está mais regulado, digamos assim, né? Com essas novas propriedades dos processadores aí, eu até entendo isso daí como sendo também uma proteção para o usuário. Porra, tu pega um processador desse aqui, um X3D da AMD, que custa caro pra cacete, R$1.500, R$2.000. O cara torra um processador desse porque botou uma voltagemzinha a mais do que deveria na placa-mãe, aí vai dizer que a AMD é viada, que não faz os processadores deles como deveriam, não sei o quê. Aí, porra, é foda. É o mesmo que você ser atropelado, digamos aqui, na Avenida Brasil, atravessando a pista, em vez de usar a porra da passarela que está a 10 metros de distância. Enfim, então, como eu falei, né, é um vídeo mais assim, saudosista do que prático. Nada impede do próprio usuário, tendo uma máquina perereca aí, ele tente fazer um overclockzinho, só não pode exagerar. Eu mesmo já fiz aqui na minha máquina, botei ela, como eu falei antes, a 3.2 ou 3.4, e o clock base dela é 2.8, que é aquele clock que está marcado no dial do próprio processador. E o vídeo que a gente tem pra gente é esse daí. Se você se identificou aí, já sabe, né? Precise qualquer valor aí para ajudar o velho aqui a continuar colocando conteúdo útil no canal. Se você gostou também do vídeo, do canal, não se esqueça, né? Se você não for inscrito, se inscreva. Marque as notificações, dê aquele joinha no vídeo, divulgue nas redes sociais, mostre para os seus amigos, dá aquele comentário maneiro lá na parte de vídeos aí. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!